Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá, está começando mais um programa T-Move, em sua 4ª temporada. Este programa é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, a CTE, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, em parcerias com as rádios da Universidade 800 AM e 107.9 FM. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. Bom, vou apresentar os nossos convidados muito queridos, especiais. A Rosélia Schaefer-Razia nasceu no Salto do Jacuí, no Rio Grande do Sul. Reside em Cruz Alta, onde preside a Alpas 21. Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências, a Palavra do Século XXI, fundada em 1998, e a editora Gaia. Organiza concursos literários e publicações internacionais com autores do Brasil e de diversos países. Mestre em Crítica Literária pela UPF, especializou-se em Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino Superior na UFSM e Unicruz. Cursou Letras, Português, Inglês e respectivas literaturas. E Ciências Econômicas e Sociais, ambos na Unicruz. Idealista, pesquisadora, professora, poeta, escritora, editora, apaixonada por todas as expressões artísticas e defensora da cidadania planetária. A Jailana Souza Saraiva, mais conhecida como Jailana Lima, na literatura e nas artes. É especialista em educação, tecnologia e inteligência artificial, com ampla experiência na gestão de projetos e políticas públicas. Com uma trajetória de mais de uma década no setor educacional, hoje atua como consultora na Fundação Getúlio Vargas. Também é palestrante, abordando temas como inovação, educação, gestão do tempo e transição de carreira. Vice-presidente da Academia de Letras Alpas 21, também é escritora com 4 livros publicados, possui várias premiações nacionais e internacionais. É musicista e empreendedora na IA com JAI. Empresa de tecnologia e automação de negócios. Além disso, Jailana é criadora de conteúdos educacionais, desenvolvendo e-books, workbooks e mentorias para capacitação profissional. Decimar da Silveira Biagini é embaixador cultural da Alpas 21, imortal da Academia Luso-Brasileira de Letras do Rio Grande do Sul, da Associação Brasileira Virtual de Letras, fundador da Nova Ordem da Poesia, atuante no blog Inspiraturas, ganhou o Trend de Ouro no concurso internacional de poesia virtual com o vídeo poema Solitude. Primeiro lugar no concurso internacional de poesias com a poesia Trem da Vida. Possui um dos canais de vídeo poemas mais antigos no YouTube, de Biagini. Criador do projeto Brincando com as Letras. Possui acervo de mais de 3.000 poesias, poemas e crônicas. É advogado, atuante em Cruz Alta, pai de Arthur e Valentina, formado em Direito pela Unicruz, Rio Grande do Sul,
possui MBA de Gestão em Advocacia na FGV São Paulo e pós em Direito Administrativo na UGF Rio de Janeiro. Reikiano, espiritualista, filho de professores e apaixonado pela musa Fernanda. Eu também. E um ser em construção. Sejam muito, muito bem-vindos ao TEMOV. É um prazer recebê-los aqui. Vou começar pela Rosélia. Rosélia, o que te move? O que me move é a paixão pela vida, pela família, pelo universo, pelas pessoas, pela natureza. Sou movida à paixão. E a Jailana? Acho que como uma pessoa da educação, o que me move é a educação, é aprender com pessoas constantemente e com a vida. Perfeito. Decimar, o que te move? O que me move é seguir o meu senso de propósito com poemas e poesias para melhorar o bem-estar da humanidade e me ajudar assim dessa forma. Perfeito. Quem é a Rosélia que não está no Lattes, que não está no currículo profissional? Trabalho muito, adoro o que eu faço. E sou mãe do Lucas e mãe do Gabriel, esposa do Carlos André Razia. Tenho uma vida simples, que eu gosto, numa casa que eu amo, com um pátio grande onde eu planto flores, semeio, mudo as coisas que eu gosto. E como o Decimara falou, está em construção, eu estou sempre em reconstrução. Como eu falei para eles antes, eu nasci e estudei no século passado, tudo mudou muito rapidamente, e eu acompanhei essas transformações, sou aberta ao novo, gosto de tudo que é novidade, sem esquecer o que eu já aprendi, o que já passou, com um lastro muito firme, mas sempre em movimento. Perfeito. Cuidar das plantinhas é terapêutico. Eu, pelo menos para mim, é o que eu faço para relaxar, é cuidar das minhas plantinhas e conversar com elas. Comecei na pandemia, com plantas da minha mãe, e depois fui agregando mais plantas e fiz um curso de terapia de jardim para mim, para minhas amigas, e quando estou muito estressada, porque a vida de mãe não é fácil, aí eu vou para o jardim, converso com as minhas plantinhas e esqueço tudo ali. Volto renovada para dentro de casa. E também componho muitas coisas enquanto estou no jardim, vou compondo e depois escrevo tudo. Ai, que legal. Jailana, quem é a Jailana que não está no Lattes? É apaixonada por vinhos, por música, por jantar com meu esposo. Eu e meu esposo, a gente tem, assim, rituais, né, de sempre tomar um café da manhã juntos, acordar muito cedo, ir para a academia, e ao final do dia também fazer alguma coisa juntos para poder, enfim, né, desopilar um pouco. Eu gosto muito de música, de arte, de ir a museus. Eu acho que museu me reenergiza, assim, de uma forma incrível. E adoro umas plantinhas também, apesar de que em apartamento não dá muito para criar planta, né? As bichinhas não aguentam, mas é isso. Eu adoro também culturas regionais, eu sou uma apaixonada. Então, qualquer canto que eu for, a primeira coisa que eu quero é me conectar à cultura regional daquele lugar, porque para mim isso é vida, assim. É a minha paixão. Perfeito, eu estou me identificando muito com vocês. Decimar, quem é o Decimar fora do Lattes? Fora do Lattes, o Decimar, ele cai na teia do cotidiano, ele tem filhos, Valentina e Arthur. Valentina vai fazer 4 anos 1º de maio, Arthur vai fazer 13 anos em 2 de novembro. É um ser que morou em muitas capitais, que pagou sua carteira de habilitação trabalhando de garçom porque estava cansado de receber tudo dado e saiu da sua cidade natal e resolveu trilhar como um mochileiro de casa em casa. Um rapaz que se criou numa biblioteca, vendo seu pai professor de história, contando histórias incríveis, e queria conhecer o mundo, e que gostou muito
de seu próprio experimento na Terra e resolveu de porta em porta para se manter nas repúblicas estudantis que passou. Inclusive estive em Ouro Preto, frente à Praça 15, numa república nau sem rumo, único gaúcho, tendo que assar carne igual um escravo. E para poder manter a renda, eu batia de porta em porta para vender enciclopédia, Barça, Larousse, e acabei vendendo um pouco do meu tempo pelo aprendizado, de aprender que todos são professores. Vendi ovos na infância, de porta em porta também, leite, e hoje eu vendo sonhos com as poesias, tentando me iludir de um mundo melhor. E toda a minha infância campesina, toda a peregrinação por outros estados, tudo chegou aqui. Por isso, sobrou só gratidão nesse currículo extra látex. Nossa, que lindo! Bom, eu sinto orgulho de dizer que eu também faço parte da ALPAS, ocupando a cadeira 29, tendo como patrona a Maria Clara Machado. E realmente isso é algo que me orgulha muito. E eu gostaria que vocês falassem sobre a ALPAS, como é que é fazer parte dela, que para quem está nos escutando entenda a grandiosidade da Academia ALPAS 21. Rosélia, quer você começar? Sim, eu começo. Eu sempre fui apaixonada por livros, sempre gostei muito de ler. E eu morava num lugar que não tinha escola, não tinha livros, não tinha nada, no Salto do Jacuí, onde meu pai era fiscal daquela obra que tem lá, daquela barragem que tem no Salto do Jacuí. Quando alguém vinha para Cruz Alta, perguntava: você quer uma boneca? Não, eu quero um livro. Você quer uma bola? Não, eu quero um livro. Eu sempre queria livros. E eu aprendi a ler e a escrever na pensão que a minha avó tinha. A minha avó tinha uma pensão onde ficavam o pessoal que trabalhava na barragem. Então, tinha engenheiro inglês, tinha engenheiro americano, tinha os baianos que vinham trabalhar na construção da barragem, mineiros, todo tipo de pessoas. Eu, com 4 anos, dizia: me ensina a ler, me ensina a escrever, cada pensionista que chegava. Então, eu aprendi a ler e escrever com muitos sotaques, com muitos livros. E tinha a revista Tio Patinhas, onde eu lia. E quando eu fui para a escola, eu sabia ler e escrever tudo, li no primeiro dia toda a minha cartilha. E atrapalhava a sala de aula, claro. E a prof era minha madrinha, então ela dava uma contornada. A minha paixão sempre foi livros, então. Vim para Cruz Alta com a minha família, estudamos aqui, eu e meus irmãos, nos formamos aqui. E as escolas que eu trabalhava, eu sempre conseguia mais e mais livros. E o lugar que eu mais frequentava com meus alunos sempre era a biblioteca. E sempre achei insuficientes as práticas de leitura, de produção literária nas escolas. Além daquela redação que éramos obrigados a fazer, a prática da literatura, realmente. Na época em que eu fundei a ALPAS 21, não havia um código de direito autoral. Então, a minha intenção, quando eu abri, era isso: defender o direito autoral do compositor de música, do escritor, de quem faz um manual de mecânica, de qualquer coisa. Ninguém era dono de nada. Então, a ideia inicial era essa: incentivar, procurar e criar um código de direito autoral, que realmente aconteceu. Aí, então, mudou o foco da ALPAS para a leitura e a produção literária. E quando eu abri, a intenção era que fosse local ou regional. E logo se tornou estadual, logo se tornou nacional, e em 2000, internacional. Cresceu de uma forma que eu não esperava, que eu não almejava. Cada um que entra soma, cada um que vem com seus ideais,
com a sua cultura, com o seu conhecimento, engrandece a nossa associação. Hoje produzimos concursos literários em vários países, essas coletâneas também estão em vários países, doamos para escolas, embaixadas, prefeituras. O nosso nome de poetas e de escritores está sendo construído por nós e reconstruído por nossos leitores, em lugares que talvez nós nunca vamos conhecer. Perfeito. Jailana, Decimar, querem dar uma faladinha sobre a Alpas? Então, a Alpas foi um acontecimento. Com o tempo, gradativamente, conforme o merecimento e a autodescoberta, eu encontrei na rede todo tipo de fundação, todo tipo de academia, todo tipo de ordem. Eu precisava reencontrar meu software, minha conexão com os meus ancestrais. E, do nada, olho na rede e tinha uma coletânea. Eu disse, nossa, eu nem sabia que tinha uma academia tão grandiosa, com uma ideia ufanista, uma pessoa com um coração generoso, uma pessoa que nunca invade o espaço de ninguém e dá o tempo gradativo para cada relógio, para cada ponteiro se ajustar, onde um ponteiro é maior, outro é menor, um é mais rápido, o outro é mais devagar, mas todos têm a chance de encontrar seu propósito e seu pertencimento. E eu coloquei na parede com gosto e graça quando aceitei a imortalidade na Alpas, e fica no meu escritório. E é o único quadro hoje que eu mantenho como uma planta, cultivando as amizades, as pessoas. Toda vez que tem alguma feira do livro e eu posso ou não abrir mão da teia do cotidiano com alvará doméstico, eu peço a licença e é concedida, e eu vou com aquele bate-volta maluco. Já aconteceu de eu entrar na feira do livro após uma enchente em Porto Alegre ano passado e dizer, Roseli, eu vou. E eu chego na rodoviária e Roseli está ali, sorridente, conversando, como aquela menina que senta no fundo da aula e quer atrapalhar, no guichê da rodoviária, conversando uma metafísica incrível, uma teologia avançada, um senso de propósito, uma espiritualidade, uma iluminação com a senhora do guichê, e ela me oferece a única cadeira no ônibus que havia para aquela feira do livro, do lado dela. Eu disse, nossa, é hoje que eu vou. Quando eu chego na rodoviária de Porto Alegre, taxista nenhum queria entrar com um turista, falando mal do turista, aquela vibração densa depois de uma reconstrução. E Roseli já estava a milhões, querendo fazer o protocolo da Alpas, com o computador para lá e para cá no hotel. E eu descubro que eu entrei um dia antes. Um dia antes eu entrei e não conferi o voucher. E eu entro um dia antes no ônibus, e não é por acaso, nada é por acaso. A gente só tem que ter um coração de iniciante para todo dia iniciar uma nova tarefa. E daí eu aproveitei e ajudei ela no protocolo e eu vi. Daí eu senti a vibração de todos os participantes, inclusive você, Maria Zolim, que ficou conversando, que nem eu, assim, dispersa, feliz daquela inclusão toda, com folhas e folhas nos 15 minutos mais longos da nossa querida. Eu vi que tu não gostou da minha fala, porque foi muito longa. Mas sabe que quando a gente analisa por dentro o contexto das coisas, a gente vê que sozinho ninguém faz nada e a equipe tem um tempo limitado para fazer tanta coisa. Eu estava segurando os garçons para fazer o buffet e eles 10 horas fechariam o restaurante. E a gente tinha um protocolo de 2 minutos para cada um. Mas daí sabe o que eu fiz? Quando chegou na minha vez, eu disse, o discurso para ser bom, ele tem que ser breve. Sendo breve, nem necessariamente precisa ser bom, o jantar está servido e acabei meu discurso. Hoje eu estou aqui descontando e falando, talvez com algum karma de resgate do passado contigo. Não, mas hoje pode falar bastante, não tem problema.
Eu realmente. Bom, né? Eu sou pedagoga e acabei apresentando um programa de entrevista justamente porque adoro conversar, né? E realmente, naquele dia, quando eu fui empossada acadêmica imortal, eu realmente, mas eu não tinha como dizer em 2 minutos tudo que eu queria propor, a reflexão que eu queria propor e também falar na Maria Clara Machado, que é a minha musa inspiradora. Jailana, queres falar sobre a Alpas? Qual é a tua experiência? Minha experiência com a Alpas foi bem interessante, né? Desde 2019 que eu ingressei e a forma como eu fui convidada, e a época foi uma época muito sensível para mim, que veio realmente como uma chave, sabe? Uma época que eu estava um pouco desesperançosa, um pouco fragilizada, e aí foi uma chave, assim, para eu me reacender, quase como uma fênix, sabe? Então, veio um momento muito difícil que se tornou um propósito muito bom na minha vida, né? E durante a pandemia ainda mais, porque durante a pandemia a gente se reuniu virtualmente, né? E eu não lembro quem foi, mas teve um dos acadêmicos que deu uma sugestão de a gente fazer um sarau virtual. E eu falei, Rosélia, eu quero ajudar. Você lembra, Rosélia? O Galvão. Pronto. Ele propôs e eu fiquei, Rosélia, eu quero ajudar, eu quero, enfim, vamos fazer disso um evento mensal. E a Rosélia comprou a ideia mesmo, chegou junto. E desde então, desde 2020, os sarais mensais têm acontecido, né? E se tornou algo muito bom que integra a gente sempre ali, deixa a gente mais unido, mais conectado, para além dos grupos de WhatsApp, faz a gente se ver e se conhecer, né? Então, tipo, ficar à frente disso torna, né, um propósito para mim dentro da Alpas, né? Eu e a Rosélia, a gente está sempre trocando uma ideia sobre atualizar sempre, né, esse cuidado, esse carinho, esse detalhe com os eventos, com as iniciativas, com as coletâneas, de sempre tornar isso algo muito valoroso para os acadêmicos e fazê-los ser protagonistas, né, sempre. E é isso, sabe? Eu acho que a minha participação na Alpas é justamente essa, assim, junto com a Rosélia, ter essa sinergia de estar sempre reacendendo e atualizando cada vez mais os nossos propósitos literários e acadêmicos. Perfeito. Qual é a importância que vocês percebem na educação, esse incentivo da leitura, não só da leitura, mas também da escrita na educação básica? E eu quero contar a minha experiência. Eu lembro que a primeira vez que eu escrevi, eu acho que eu deveria ter uns 10 anos. E eu lembro que eu escrevi uma música, que era para ser uma música, só que eu nunca mostrei para ninguém, porque eu tinha vergonha, né? Do que as pessoas iam dizer daquilo que eu tinha escrito. Até hoje eu penso, por que eu não guardei? Acabou indo fora. Mas, por vergonha, e fui voltar a escrever depois de adulta, já trabalhando na escola, por realmente não ter incentivo, por insegurança. Então, como vocês percebem essa questão do incentivo à escrita na educação básica? Eu acredito que, em primeiro lugar, vem a leitura de mundo. Como observamos o mundo, como nos relacionamos com o mundo, a família, a sociedade e a escola, que é uma célula social que reflete
essa sociedade. Se a sociedade é violenta, a escola terá violência, é o que estamos vendo agora. Como eu falei antes, eu sempre gostei de ler e de escrever. Primeiro, aos 10 anos, eu comecei quase que parodiando alguns textos de Castro Alves, de outros poetas daquela época, e eu achava que estava fazendo uma poesia, mas eu não estava. Eu estava quase que copiando, mas eu não mostrava para ninguém. Hoje eu sei que não era poesia, que era uma mistura do que eles falavam com o que eu pensava, com o que eu achava que alguém poderia gostar. Acredito que o incentivo à leitura e à produção literária na escola precisam ser muito mais ampliadas. Deve ter um horário para isso, ou em qualquer horário, em qualquer disciplina podemos escrever, podemos ler e interpretar. Eu acho que a educação precisa de um laço mais forte com a literatura, com todas as manifestações culturais e com todas as ciências. Para escrever literariamente, precisamos sair da literatura e adentrar nas artes, nas ciências, na filosofia. E essas palavras, arte, literatura e ciências, elas sofrem muitas mudanças semânticas com o tempo, com a tecnologia, com a inteligência artificial. Somando tudo isso, vamos chegar a um ponto da literatura. Mas eu conheço poetas semi-analfabetos, ou totalmente analfabetos. Quando eu fui ao Nordeste, na Bienal, eu acho que foi na Bienal de Maceió, tinha um senhor com seus livros de poesia lá. E eu fui conversar com ele, pensando que ele fosse da universidade. E ele me disse que nunca foi à escola. Eu li os poemas dele e achei maravilhosos. Eu falei, como é que o senhor faz os seus poemas? E ele me disse, eu crio mentalmente, eu decoro, aí chamo a minha neta. Dito para a minha neta, e minha neta escreve para mim, porque eu não sei escrever. Mas ele sabia compor. Era natural nele, ele tinha ritmo, ele tinha melodia e tinha metáforas, figuras de linguagem que ele nunca estudou, que ele não sabia. Eu sempre acreditei que para escrever poesias temos que ter um pensamento metafórico. Pensava que teríamos que ter uma educação formal. Essa educação do ensino médio, da faculdade, eu achava muito importante, ainda acho importante, mas não é decisivo. Eu não conheci somente esse poeta analfabeto lá em Maceió. Conheci outros em outras capitais do Nordeste completamente analfabetos. E que escrevem e vendem seus livros nas feiras e vivem dessa poesia ou do cordel. Aí eu questionei a nossa educação escolar. Questionei muito quando eu voltei para cá, onde tudo aqui acontece na escola, principalmente na escola, na universidade. Porque é essa leitura de mundo que eles transformam, né? Esse pensar metafórico não se constrói na escola, não se constrói na vida. Nós podemos nascer com ele, podemos desenvolvê-lo também na escola ou fora da escola. Mas o papel da educação é muito importante. Quando eu abri a Alpas, quando eu idealizei a Alpas, eu pensei na valorização do autor, do escritor, do poeta de agora. Porque a escola conta, a escola mostra do século passado, do retrasado, de séculos. E os poetas de hoje, os autores de hoje, a escola quase não ensina, não abre as portas. Então, precisamos de mais projetos de autores presentes nas escolas. Não sei se você respondia a pergunta. Sim, sim. Agora falaste do autor presente na escola. O Auriço Dati, que também faz parte da Alpas, já esteve no TEMOV, um grande amigo e alguém que realmente eu admiro. Eu acredito que a literatura infantil que eu escrevo hoje é muito influenciada pela escrita do professor Auri.
E ele, eu o conheci quando eu tinha uns 11, 12 anos, porque em Santiago, a minha cidade, fazia o calçadão do Autor Presente. E a nossa escola, a nossa turma transformou numa peça de teatro uma das histórias do professor Auri. E ali que eu comecei a admirá-lo. Então, eu acredito na importância que tem desse incentivo para que a criança consiga perceber esse mundo, né, e colocar no papel essa percepção. O que me preocupa muito é o uso da tecnologia, que a criança fica a maior parte do tempo numa tela e deixando o livro e o livro físico de lado. Isso é algo que me preocupa muito. Jailana, como é que tu percebe? Oi? Não, pode falar. Como tu percebe a questão da educação, do desenvolvimento da escrita, da leitura na educação? Olha, eu atuei 12 anos como professora de redação, literatura, língua portuguesa, principalmente para ensino médio, né? E a cada ano que passava, eu via uma defasagem muito grande da leitura e da escrita, sabe? Em hábitos e em prática mesmo, né? Tanto do hábito de não ter dentro do seio familiar alguém que é um leitor, que é uma referência para aquele jovem, quanto desse jovem, né, faltar ali a autonomia de buscar, e a escola ter que prover esse papel, e às vezes alguns professores não estarem dispostos a prover esse papel, ou às vezes, por exemplo, né, eu entrar numa escola, a biblioteca, eu digo que a biblioteca de uma escola é para ser o coração da escola, sabe? E, na maioria, hoje, assumindo uma outra função, né, que a minha função é o quê? Eu vou em cada escola pública, ali, né, no momento estou indo em estaduais, e eu vejo como é que aquela escola se configura em vários indicadores, frequência, observação de sala de aula, a parte do campo pedagógico, né, e a primeira coisa que eu vou atrás na escola é a biblioteca, porque eu vejo que a biblioteca é um ambiente integrador, tanto para a socialização, quanto para a cultura, literatura, né, arte também, que tem aluno que vai para a biblioteca para pintar, para desenhar, como um refúgio ali. E eu vejo que a maioria das escolas, a biblioteca é fechada, ou tem livros que são muito defasados, ou que, às vezes, quando tem livros novos, esses livros são ultra protegidos, porque alguém vai né, pegar, ou extraviar, ou coisa do tipo. Então, ainda eu vejo que precisamos melhorar muito em relação a como a biblioteca pode se tornar um ambiente integrador de aprendizado dentro da escola, né, a desenvolver esses jovens, a fazer programas e políticas públicas em torno também do fomento da leitura e da escrita para os professores, porque as pessoas pensam assim, só o professor que tem que saber ler e escrever é o professor de língua portuguesa, e não é. Tá? Os outros professores de outras disciplinas podem sim ser fomentadores da escrita e da leitura, seja de exatas, humanas, enfim, natureza, né? Então, eu acredito que por esse... É muito polêmico chamar de desleixo, sabe? Porque a gente tem aí uma ferramenta que é desleal à competição, que é o celular, né? Mas com a nova lei de não permissão do uso do celular na escola, essas coisas elas precisam se ressignificar, sabe? Então, a gente, por exemplo, eu estou vendo alguns movimentos interessantes, alunos fazendo crochê na escola, sabe? E isso é muito divertido, porque eles mesmos acabam colocando uma criatividade em campo de, e agora, sem o celular, o que é que eu vou fazer, sabe? E aí está voltando aquelas brincadeiras antigas, né, de amarelinha, de cartas, de coleção de adesivos, né, de álbum de figurinha. Então, essas coisas que deveriam ser coisas
comuns deixaram de ser comuns e hoje estão voltando aí nas tendências educacionais. Só que existe um caminho de fomento que toda uma gestão escolar precisa ter, desde o diretor da escola, ao professor, ao coordenador, né, a família também, a apoiar essas iniciativas, a comunidade escolar em si, para tornar isso possível. Então, assim, eu tenho esperanças de que a gente consiga, beleza, atingimos aqui o fundo do poço, que é essa defasagem, né, mas eu acredito que nesse fundo do poço a gente consegue criar impulso para voltar a ter a escrita e a leitura como uma força, né, que foi se perdendo durante o tempo. Aí a tua fala me deixou esperançosa. Decimar? Sobre as bibliotecas, posso? Claro. Em 2014, aqui em Cruz Alta, criamos pela Alcos 21 a Biblioteca de Rua, na praça em frente à prefeitura. Não conseguimos apoio praticamente de ninguém, mandei fazer uma estante nesse tempo e colocamos na praça com o apoio do prefeito da época. E ele declarou a Biblioteca de Rua como patrimônio cultural do município. Então, foi um grande acontecimento. Colocamos livros lá e pedimos para as pessoas trazerem de volta, mas ninguém trazia de volta os livros. Durante a pandemia, nós paramos, porque dizem que no papel o vírus fica até 3 dias. Paramos com a Biblioteca de Rua, depois alguém retirou de lá a nossa estante da praça, ficamos sem espaço. Continuamos a colocar livros nos bancos da praça, entregamos livros nos ônibus da cidade, lá na praça mesmo, nos abrigos de ônibus, na rua, e nos bairros mais distantes da cidade, que o nosso público são aqueles que não podem comprar livros e também não estão frequentando as escolas. Pessoas mais velhas, geralmente, que estão nos ônibus, que trabalham, e também bastante crianças. E nós queremos ainda, aqui em Cruz Alta, reativar com um espaço bom, com um espaço seguro, a nossa biblioteca de rua. Fizemos um novo projeto para a prefeita que está agora no município, para reativarmos com outra roupagem a nossa biblioteca de rua. Obrigada. Nossa, que importante isso. Decimar? Eu agradeço a exemplificação das boas práticas da ufanista Rosélia, e ufanista no sentido grego, não nesse sentido do que se tornou hoje quase uma esquizofrenia, não é o caso. Eu prefiro morrer esquizofrênico do que desistir de lutar pelo bem-estar da humanidade e sua evolução. Então, todos aqui estão, acho que, alinhados no propósito. Eu costumo lembrar o imperador Meiji, ele pediu para Mikao Uzui, que é, no caso, um mestre que compilou o rei, que foi atrás, enfim, uma peregrinação tamanha que, se eu ficasse aqui, seriam, eu acho que os 21 dias que ele ficou lá na montanha do Monte Kurama seriam suficientes para eu falar o que é o reiki, mas não é o caso. E ele tem uma frase que é maravilhosa, e ela está, assim, arraigada em mim, e eu me identifiquei com a poesia, com o poema, naturalmente buscando pelas bibliotecas da vida. A Biblioteca Nacional, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, em que cada editora era obrigatoriamente, na época, enviar um exemplar, obrigatoriamente registrar e deixar lá. E você ficar ali na fila esperando. Morei um tempo no Rio, fracionado, acho que dava uns 5 anos, e eu saía sedento porque eu ficava sufocado com aquela densidade toda, aquela ancestralidade me cobrando. E eu dizia, nossa, como é que eu vou ficar nos ombros de um gigante para ter um insight e escrever? Tem que ter conteúdo. Mas não pode se pressionar nem se judiar. Como uma mariposa que vai para a luz, sem sabedoria e sem prudência, ela vai se queimar na luz dos outros. Não pode. Ainda que vagalume a esperança, nós temos que continuar brilhando internamente, na nossa essência. Não ficar procurando programação, guru dos outros, não. E daí, o imperador pediu para o Mikao compilar 20 mil haikais japoneses
que é 575 nas sílabas poéticas, só que naquela escrita que você sabe. E ele, nossa, abraçou a causa, era amigo do imperador, imagina se ele ia deixar de honrar o imperador. E daí a ancestralidade falou forte, ele aceitou. Ele ficou refletindo, como que eu vou escrever tudo que ele escreveu num livro só? E eu vou ter que reduzir 20 mil poemas para, sintetizando, 20 mil poemas para 200 poemas. Como que eu vou fazer isso? Aí ele pediu uma iluminação, chegou numa dimensão, sei lá qual, que até hoje ninguém sabe. E ele pensou, se quer escrever, escreva. Então, meu conselho para as crianças, comece desde já a escrever, se quiser ser escritor. Mas se você desistir de ser escritor, vai ter sempre alguém na rua que vai perguntar para você, como é que foi ser escritor? E você só vai poder responder pela natureza da sua experiência na Terra, se foi boa ou se foi ruim. Tudo mais é bobagem, é vaidade, é ego, porque o propósito na Terra é servir. E que sirvam as palavras como alimento dessas almas tão confusas, dessas crianças tão puras, que precisam trabalhar de novo a anteninha para voltar à receptividade do senso de propósito, para essa experiência linda, terráquea, que se chama humanidade fraterna. É isso. Muito bem. Bom, eu sou muito curiosa sobre o processo criativo de cada escritor. Então, eu gostaria de saber qual é o processo criativo de cada um de vocês. Posso começar? Pode. Eu acho que são multiprocessos. Depende do momento, da fase em que estamos na nossa vida, do quanto de futuro, de presente e de passado nós temos naquele momento da escrita. Se eu vou escrever uma poesia, eu vou procurar na metáfora, no eu universal. Nunca anulo o meu eu pessoal, mas eu não deixo esse eu pessoal ficar acima do eu universal, porque o leitor se identifica com a universalidade. Se eu vou escrever um conto, eu procuro a verossimilhança, a criação das personagens, que eles sejam plausíveis, que eles sejam creditáveis. Adoro ficção científica, gosto de escrever muito, ainda não publiquei nada de ficção científica, mas escrevo desde a adolescência sobre esse tema, as mitologias também. Se eu vou escrever crônicas, eu vou me inspirar no que está acontecendo neste momento, porque a crônica é uma reflexão sobre o momento que estamos vivendo, a crítica social. Que sejam nossas palavras sociais, de paz, e não apenas aquele lirismo dos livros, dos poetas antigos, mas que seja a voz de hoje, a voz universal, que nossa voz seja de paz. Por isso que eu acho que são multiprocessos. Que legal. Jailana, qual o teu processo? O meu processo é o vento. Na verdade, a poesia, o conto, crônica que eu produzo, eu acho que o meu criativo ele vem como um vento mesmo, assim. Bate, vem me atropelando, e aí eu tenho que escrever na hora, porque se eu for deixar para escrever depois eu esqueço, né? E às vezes são experiências ou situações do dia a dia que despertam um pouco esse botão, né? Liga esse botão em mim e eu sinto. E aí, às vezes, tem temporada que não tem vento nenhum, mas tem temporada que tem vento demais, né? Mas eu sinto que, para além dessa forma, né, também tem a parte das experiências humanas. Então, tipo, quando eu me conecto a pessoas e ouço a história delas, eu sinto vontade de escrever. Então, são essas duas formas aí que movem o meu processo criativo. Muito bem. Decimar?
Qual é o teu processo criativo? Meu processo é nunca decorar nenhum discurso e ficar aberto com os olhos de uma criança para a presença, observando a volta, com uma inteligência natural, que eu acredito que foi construída por muitos séculos, milênios, na ancestralidade, que ela foi com muita coragem. Nossos antepassados, por exemplo, nós estamos no Brasil, tem tanta briga ideológica, tanta bobagem que mais parece no futuro, quando você adquire certa idade, uma tapeação de crianças entre si, e que você fica pensando, nossa, o que adiantou meus ancestrais pularem numa embarcação com coragem, sem saber o que ia acontecer amanhã, sequer se iam chegar do outro lado do continente, para chegar aqui e você não ter sensação de segurança, de pertencimento, oportunidade para crescer. Se eu ficar olhando para essa treva da ignorância, se eu olhar para baixo, é para baixo que eu vou. Então eu busco sempre harmonizar. Antes de qualquer coisa que eu vá fazer, eu tento recompor meu centro para não me afetar com nada que venha. E daí o centro mantido, o barco balança, mas ele não vira. E eu consigo ganhar muita força e inspiração quando eu edifico as coisas. Quando as obras estão com, no caso meu, aí cada um busca o que acredita. Como eu acredito em Deus, eu coloco Deus no centro de tudo que eu faço. E eu sou grato por qualquer perda ou qualquer conquista, porque isso que torna a natureza natural. A natureza, no caso, a inteligência natural. A inteligência artificial, ela é um meio muito importante se você usar com ética, se você olhar com respeito, edificando para o alto. Você pode, por exemplo, fazer paródias como era aquele estado pueril da nossa querida Rosélia aos 10 anos, que ela retratou muito bem aqui. Pode ser um bom começo para quem quer começar a ser escritor. Desde que com respeito ao próximo, não lesando ninguém, com responsabilidade. Se cada um brincar por aí, mas guardar seus brinquedos, tá tudo certo. Eu tenho um cantinho onde eu comecei a fazer poesia no Rio de Janeiro em 2006, tinha um YouTube. Amadoramente, comecei a escrever e publiquei com a necessidade, porque eu levava uma tia num grupo, ela tinha visão baixa e estava estudando Braille. E eu levava ela pela mão num grupo de deficientes visuais, politicamente incorreto falar cegos hoje, mas nem todos conseguem entender, cada um com o seu hardware ou software. Às vezes a cegueira nossa é moral, de achar que alguém é maior que algo, ou que está tendo algum privilégio na Terra. Todo mundo tem um resgate de acordo com o que é devido, no seu merecimento, gradativamente no seu tempo. E eu peguei aquela causa que eles pediram muito. Nossa, essas poesias que você falou de improviso, você tem que escrever. E eu resolvi escrever. E eles disseram, mas se você escrever o grupo aqui, não vai conseguir nada. Você tem que colocar no YouTube. E eu coloquei, e eu resolvi declamar meus poemas. Olha, santa ignorância minha. Essa voz de sovaco, como diz o Duarte, o Lima Duarte, essa voz de sovaco. E eu lá, achando que era alguma coisa nesse pequeno ego, resolvi musicar. Então, passo a passo, comecei escrevendo, vi a necessidade, me atentei para aquilo, e eu musiquei. Eu declamei, coloquei fundo. Umas imagens tão mirins, mas não podemos nos envergonhar. É aquilo que eu tinha para dar, e cada um dá o que tem. Aí, hoje, retomando, porque eu tenho muitos amigos de autistas em várias associações, eu participo ativamente, quando tem um livro diferente, eu envio para os presidentes de várias associações da área, enfim, e eu não tenho autista na família, talvez eu seja. Não fiz nunca nenhum tipo de teste, e está tudo bem. E aí, o que eu pensei? Nossa, eu podia começar a usar a inteligência artificial para esses pais que não têm tempo de ler livro, que não têm tempo de ler minhas poesias, que eu acho que são edificantes, mas que isso?
Eu só quero que todo mundo aprenda a pensar por si, com independência, e se tornem filósofos autossuficientes, como o grande Cristo ou como o grande Buda foram. E então eu resolvi utilizar o Suno, que é um aplicativo gratuito. E de janeiro para cá, eu consegui musicar 150 poemas, e eu faço 1 ou 2 poemas por dia. E eu jogo igual semente, porque não é minha, a gente não produz nada, nem os pensamentos. Eu jogo pela rede, particularmente com muita boa vontade, exalando boa vontade. De 5 directs, não tem Instagram mais, não tenho redes sociais. 5 directs no WhatsApp para todas as pessoas que eu conheci na vida. E fico analisando o experimento de cada um. Um belo dia, um leitor vem e diz assim: nossa, era isso que eu estava precisando escutar. E eu digo: nada meu, penso comigo. Que bom que eu joguei a semente adiante e alguém edificou e plantou. E que cultive. E que se liberte. É isso. Que legal. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. A 1 hora realmente passa muito rápido, ainda mais quando a conversa é boa. Então, eu gostaria que vocês falassem sobre os projetos de futuro, para o futuro. Eu vou começar, porque eu gosto de estar à frente. Como pessoa, como autora, estou escrevendo um romance há muito tempo e eu parei e quero retomar esse romance e terminá-lo e publicá-lo este ano. Senão, talvez não dê tempo de publicar o meu romance, porque eu fico publicando das pessoas da Alpas, dos autores da Alpas, e me coloco um pouco de lado. Então, a partir de agora, eu vou priorizar a minha produção e também, sem deixar de lado a Alpas e a editora Gaia. E também cuidar melhor da minha família, do meu marido. São 37 anos de casamento, nos damos super bem, nossos filhos também, e não me desgastar demais com os problemas dos outros. Acho que isso é um propósito para agora. Obrigada. E também quero convidar quem gosta de ler, de escrever, para vir para Alpas, para me procurar e vir para Alpas 21. Assim como tu vieste, como o Decimar e a Jailana vieram somar conosco aqui. Obrigada. Rosélia, e quem, assim, ó, aquela pessoa que está nos escutando e quer fazer parte, quer conhecer mais a Alpas, como é que chega até a Alpas? Temos o site que a Jailana está produzindo, pode abrir o site ou pode nos procurar na internet que vai nos encontrar. Ou então mandar um e-mail para nós. Eu posso dizer o e-mail? Pode. gaia.razia2020@gmail.com. Gaia é com Y. Mas eu acho que se procurar o site, a Jailana vai dar o endereço do site, fica mais fácil de nos encontrar. Estamos em várias mídias. Obrigada. Agradeço a vocês por participarem da Alpas e por somarem conosco nesse idealismo e, como o Decimar falou, nesse ufanismo criativo e produtivo. Jailana? Já pegando o gancho da Rosélia, o endereço do site é alpas21.com.br, vou repetir, alpas21.com.br. Lá vai ter o WhatsApp, vai ter o e-mail, né, os contatos para vocês entrarem e saberem mais sobre o que é a academia. Lá também tem os nossos eventos, né, eu estou postando também as coletâneas promovidas. Então, assim, tem muita informação boa no site e os contatos para vocês entrarem. E, respondendo a tua pergunta, e pegando o gancho da Alpas, né, meu objetivo é contribuir ainda mais para a academia, para o fortalecimento da literatura, da cultura, de mãos dadas com todos os acadêmicos, com a Rosélia, que tem muita força e que leva essa academia assim, com muita garra.
E que a gente tem um evento em novembro também, maravilhoso, tá? Com posse de acadêmicos, com lançamento de coletâneas. Então, eu estarei presente nesse evento. Em breve a gente divulga aí para vocês, né? Se quiser divulgar, acho que a gente já pode ir aí dando, né, as prévias, que vai ser um evento muito bacana. No mês da Feira do Livro de Porto Alegre, inclusive, que é uma feira super tradicional, né, de literatura. E, paralelo a isso, eu sigo aqui com o meu propósito de vida, que é ajudar na educação pública, a impulsionar, a ampliar o acesso à educação para esses jovens, né, que eu acredito que precisam muito da nossa ajuda, e ter os meus momentos de ócio, de lazer, né, para se reenergizar, e muita arte, muita cultura nas nossas vidas, porque é isso que salva, a arte salva sempre. Com certeza. Decimar, teus projetos? O meu projeto, no caso, é continuar com a caridade, mas não a caridade financeira. A caridade é o olhar, é a presença, o toque, o abraço, aquela palavra que edifica e reergue o amigo. Essa caridade é o meu projeto de vida, né? Tanto nas casas que eu atuo, nos tempos, os lugares que me permitem ir ou palestrar ou participar de grupos de estudos, a minha caridade é a presença. Servir no momento, no que estiver disponível, vamos lá. E daí projetos pessoais do ego, que ninguém está chegando ainda nessa iluminação do autoesvaziamento total, lançar, se a inteligência suprema permitir, um livro sobre a infância de Jesus que não seja proselitista e que passe pelo crivo de todas as escolas sem parecer religioso. Isso tem sido muito difícil para eu poder ser intuído e fazer da forma mais sutil possível, porque eu entendo que se o funk chega nas escolas, por que não Jesus, já que os cientistas e até os ateus perceberam que ele existiu? Então, contar a história de alguém como um parâmetro moral não deve ser um problema, já que está aí o carnaval arraigado desde Veneza, com tanta sutilidade, trazendo prosperidade relativa, regional e fomentando a economia, desde a costureira até o poeta que escreve o roteiro e a música, até o cantor que chega lá na frente e entona, vide ali na Beija-Flor, o mestre que se aposentou e cantava, Neguinho da Beija-Flor. Então, se nós estamos a falar de igualdade nas escolas, na educação, ela tem que ser expandida para todas as esferas, inclusive a liberdade de consciência religiosa, creio eu. Assim como a filosofia, se eu ensinar uma criança a se tornar autossuficiente, uma filósofa autossuficiente, ela escreverá qualquer coisa e estará preparada para qualquer momento habilmente. Isso é a inteligência natural e é essa a consciência humana que deve ser preservada para o futuro da educação. Se eu não conseguir mudar o mundo, pelo menos como diz Gandhi, que seja eu a mudança que espero do mundo. Então, meu projeto é que eu seja essa mudança que eu tanto espero da humanidade. Um abraço. Obrigado. Perfeito. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Azolim, e apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal CTE UFSM. Também estamos no Spotify. É só buscar TEMOV UFSM e ouvir nossos podcasts. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto, trabalhos técnicos de Giano Al e Yuri Nascimento e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Até semana que vem
e que a sua semana seja muito feliz e muito levinha.